Bom dia, galera. Vamos falar aí de um novo tema. Vamos estudar agora na parte de estatística 3 medidas de tendência central, que são a média, a moda e a mediana. Vamos lá? Vamos começar com média. Aqui vai ser a média aritmética simples. Como que eu faço? A média aritmética diz que sempre eu vou somar todos os termos e divido a soma pela quantidade de termos somados. Vou repetir. Eu vou somar todos os termos, o resultado eu vou dividir pela quantidade de termos somados. Como assim? Eu vou somar todos os termos, e vou dividir pela quantidade de termos somados. Me diga uma coisa, temos quantos termos somados? Estou somando quantos termos? Estou somando o 2, o 3, o 7, o 8 e o 10. Estou somando 1, 2, 3, 4, 5 termos. Ou seja, vou dividir pela quantidade de termos que eu somei, que é 5. Somo todos. 2 mais 3, 5, mais 7, 12, mais 8, 20, mais 10, 30. E divido por 5. 30 dividido por 5, 6. Dessa forma, eu calculo a média aritmética simples, ok? Vamos lá. E esse outro valor? 7, 3, 8 e 25. Vou somar todos, o 7, mais o 3, mais o 8, mais o 25. E vou dividir pela quantidade de termos somados, que foram quantos? 1, 2, 3, 4. 7 mais 3, 10. 10 mais 8, 18. 18 mais 25 dá igual a 43. 43 dividido por 4. Bora fazer a continha aqui do lado? 43 dividido por 4. Bora lá? 43 aqui fica 1, 4. Baixo 3. Acrescento 0, puxa uma vírgula, por 7, que dá 28. Que abaixo 2, acrescento um 0, por 5. Opa, esqueci bem aqui de um 0, desculpa. Que vai dar 20. Ou seja, aqui dá quanto? 10,75. Ok? Dessa forma, então, calcular a média aritmética simples. Somo todos os termos e o resultado da soma divido pela quantidade de termos que eu somei. Beleza? Vamos para outra. Moda. Quando que uma coisa está na moda? Uma coisa está na moda quando todo mundo está usando, né? Quando a maioria das pessoas usam. Então, a moda aqui tem mais ou menos o mesmo significado. A moda é a quantidade é o termo que está aparecendo mais vezes. Qual termo está aparecendo mais vezes? O 7. O 7 está se repetindo 2 vezes. Então, moda sempre é o termo que mais se repete. Simples, né? É mais tranquilo. Então, a moda é 7. Moda sempre é o termo que mais se repete. O que mais está se repetindo é o número 7. Então, a moda é 7. Só que aqui, 3, 7, 8, 10 e 15, que não tem nenhum termo se repetindo. Então, na moda pode também não existir moda. E quando não existe moda é chamado de amodal. Beleza? Se nenhum termo está se repetindo, é amodal. Mas agora nesse aqui, observe que o 3 aparece 2 vezes e o 15 também aparece 2. A quantidade é a mesma, se repete a mesma tanto. Então, a moda tanto é o 3 quanto é o 15. Beleza? Então, nesse caso, são
os três tipos. Ele pode ter apenas uma única moda, pode não ter moda e pode ter mais de uma moda. Beleza? Mas e se fosse isso aqui, professor? Bora lá. Se fosse essa sequência aqui, letra D. Qual? O 2 está se repetindo, professor. Mas é o termo que mais se repete. O que mais se repete é o 7 novamente. Ó. Repete 3 vezes. Então, mesmo o 2 estando se repetindo, o 2 não é moda. A moda sempre é o valor que mais se repete. Então, a moda é 7. Tranquilo? Então, vamos passar agora para a mediana. Mediana é o termo central, ou seja, é o termo do meio em uma sequência crescente ou decrescente. Vamos ver? O termo do meio, a sequência tem ordem crescente, ou seja, do menor para o maior? Tá. Ela poderia ser também do maior para o menor, ia dar a mesma coisa. Qual é o termo central, o termo do meio? O 8. Então, a mediana é 8. Beleza? Mas observe uma curiosidade. Só tem um termo central se a quantidade de elementos de termos for ímpar. 1, 2, 3, 4, 5. Só tem termo no meio se for ímpar. Porque se for par, observe, ó, quem que está no meio, ó? Pá. Esses dois termos que vão estar no meio, na verdade quem está no meio é a vírgula, né? Então vai ter dois termos centrais, observa, ficou 4 para um lado e 4 para o outro. Quando a quantidade de termos é ímpar, temos um único termo, ó. 5 números, temos apenas um único termo central. Mas quando a quantidade de elementos é par, nós vamos ter dois termos centrais. Nesse caso tem 10 números. Par, então vai ter dois termos centrais, ok? 5 ímpar, um termo central. 10 par, dois termos central. Sempre quando for ímpar, um termo central. Par, dois termos central. Então quer dizer que a mediana é 20 e 30? Não. A mediana não pode ter dois termos. A mediana você vai somar os dois e divide por 2. 20 mais 30, 50. Dividido por 2, 25. A mediana dessa sequência é 25. Então, sempre quando tiver quantidade de termos par, vai ter dois termos centrais. O que central? O que quer dizer? Você vai pegar os dois, soma e divide por 2. Beleza? E nesse daqui, observe que esse estava em ordem crescente, esse também, e esse daqui não tá, ó. Não tá do menor para o maior ou do maior para o menor, ele tá embaralhado. Professor, a mediana é 3? Não. A sequência tem que ter em ordem crescente ou decrescente, isso só na mediana. Na moda e na média, tanto faz. Mas na mediana, o termos tem que ter em ordem crescente. Então, você vai colocar em ordem crescente, ó. 3, 7... Tem outros 7, 8, 9, 10 e 12. Agora eu coloquei em ordem crescente. Qual vai ser, então, a mediana? Qual é o termo central agora? 8. Então, a mediana nesse caso é 8. Beleza? Então, sempre tem que estar em ordem crescente ou decrescente. Tá bom? Vamos recapitular? Média. Aritmética simples. Porque no outro vídeo eu vou falar sobre a média aritmética ponderada. A média aritmética simples, você soma todos os termos e divide pela quantidade de termos somados. A moda é o termo que mais se repete. Se nenhum termo se repetir, ela é chamada de amodal. Ou então não tem moda.
E também pode, e a moda é a única medida de tendência central das três que pode ter mais de um valor. Se mais de um valor se repetir a mesma quantidade de vezes, ela possui duas modas, que nem aí o 3 e o 15. E a mediana é o termo do meio de uma sequência que está em ordem crescente ou decrescente. Ok? Se ele não tiver em ordem crescente, você coloca em ordem crescente. Mas só que se a quantidade de termos for ímpar, é fácil pegar o termo do meio. Tem um termo central. No caso, se tiver quantidade ímpar de número, tem um termo central. Mas se a quantidade for par de números, vou ter dois termos centrais. Somo os dois e divido por 2. Ok? Espero aí ter ajudado vocês. Qualquer coisa, se tiver dúvida, pode deixar nos comentários.